3 ativos que você pode considerar investir se você está interessado no turismo espacial, ou, na verdade, na exploração espacial. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso plano 5, plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros 5 dígitos de investimento, que seria em torno de 10 mil até 99 mil reais, respeitando aquilo que a gente chama de raízes, que são os aportes, os ativos. Hoje a gente está falando de ativos do setor de espacial, né, setor de turismo espacial e exploração espacial, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou Edgar Amazonas Filho, cofundador da Symmetry. Seja bem-vindo a esse vídeo em que a gente vai falar sobre ativos que você pode considerar se você está de olho aí no turismo espacial e na exploração espacial. Então vamos lá no vídeo. E aí, sempre lembrando, né, a recomendação de compra ou venda de qualquer ativo que a gente vai falar aqui, tá? Apenas a parte informativa, educacional, que eu estou passando para cá, né, para você. E também um segundo disclaimer que eu vou colocar aqui: esses ativos que a gente vai falar está relacionado a artigo que você pode encontrar lá na Investopedia. Na verdade, esse artigo que está lá na Investopedia, ele cita um outro site que é o Barron's, em que ele fala lá sobre o turismo espacial. Ele fala, na verdade, sobre 9 ativos e a gente vai falar 2 estoques aqui e um ETF. Como sempre, a gente tem essa possibilidade de ETF, então é uma oportunidade também de conhecer esse ETF que investe aí em empresas ligadas ou que podem se beneficiar aí com o turismo espacial. Então vamos lá falar sobre esses 3 ativos. A gente vai falar aqui sobre empresas do setor de tecnologia, né? Mas o que acontece, né? O turismo espacial, né, ele envolve uma questão importante, né? Como muitos de vocês já sabem, né, no passado houve essa tentativa de exploração do espaço através da viagem à Lua, apesar de muitos não acreditarem que foi feita essa viagem. Mas enfim, voltando à questão, é um tema que eu particularmente sou muito interessado, eu gosto muito de espaço, eu gosto muito de assuntos relacionados ao espaço. Tem conteúdo aqui no YouTube muito interessante, como o Space Today, né, o Serjão lá do Space Today, e muitas outras coisas que você pode encontrar aí também, né. Sou fã daí do Elon Musk, como você sabe, a gente tem, popularmente estão falando muito na SpaceX e na Blue Origin, né, a SpaceX é do Elon Musk, e a Blue Origin seria lá do Jeff Bezos, né, fundador da Amazon. Mas essas duas empresas, tanto a SpaceX quanto a Blue Origin, elas não têm nem perspectiva de fazer um IPO, ou seja, uma oferta inicial de ações, né, na Bolsa de Valores americana. Então não existe essa possibilidade nesse momento. Na SpaceX eu tenho uma opinião, né? Isso é 100% especulação minha, né? Na minha opinião, a Tesla de repente pode querer ficar de olho aí, fazer essa fusão aí com a SpaceX, de repente vira a Tesla Space, né? Alguma coisa desse tipo, assim como ele fez lá com a SolarCity, né? SolarCity seria uma empresa lá do setor de energia solar, né? Que faz painéis fotovoltaicos lá nos Estados Unidos. Então a SolarCity virou uma subsidiária, né? Virou a Tesla Energy, né? Ou seja, a Tesla agregou essa empresa, né? Eu imagino que de repente isso pode acontecer com a SpaceX, né? Isso é especulação minha. Se vai acontecer, isso já é outra história, né? Tem a possibilidade de ser um capital fechado para sempre, né? Nunca abrir o capital, tem a possibilidade de abrir o capital, então todas as 3 possibilidades podem acontecer aí no caso da SpaceX. No caso da Blue Origin, nunca se falou ainda realmente nessa possibilidade de IPO, né? Ambas as empresas ainda estão meio que iniciando, né, nessa exploração espacial, né? Então ainda há muita coisa para a gente ver ainda aí com relação a essas 2 empresas. Mas as outras que a gente vai falar aqui, elas são mais tradicionais. A primeira empresa que a gente vai falar é essa daqui, a Lockheed Martin. Não sei se você já ouviu falar sobre essa empresa, mas ela produz aí coisa muito grande, né? Principalmente no setor aeroespacial, principalmente aí de fornecimento de armas, né? Tanto na parte aérea, com foco na parte aérea para o setor de defesa americano, né? Então aqui para você ter uma ideia, talvez você já tenha ouvido falar desse helicóptero aqui, um deles aqui é o Black Hawk, né, um helicóptero famoso aí no governo americano, né, no sistema de defesa americano. Tem aqui o Hercules, também um outro cara famoso, né, e tem os F da vida, né, o F-16, tem o F-22, o Raptor, o F-35, né, que é uma produção agora recente, é um dos mais sofisticados que eles têm aqui, né. Então ele tem várias soluções aqui e tem um foco especial também aqui na parte de espacial, tá? Então ela não produz apenas aeronaves, produz várias outras coisas relacionadas aí a esse setor, né? A parte de radar, a parte de sensores, coisas desse tipo, né? Só para dar uma olhadinha aqui na parte fundamentalista da Lockheed Martin, a gente tem aí o beta de 0,98, ou seja, está mais ou menos acompanhando a volatilidade do mercado. E são 2 coisas que a gente olha bastante aqui, que é o PE, né, que seria o preço sobre lucro, Price to Earnings. Aqui ele coloca o TTM, que seria o Trailing 12 Month
que seria exatamente os 12 meses, os últimos 12 meses, tem um PE aqui no PL de 13,95, né? Dividend yield aí 2,92%, então a empresa aí realmente chega a ser uma pagadora de dividendos se a gente comparar com muitas outras empresas americanas, né? 2,92% é coisa pra caramba em dólar. Em termos de financeiro aí, a gente vê aí um crescimento aí forte aí da Lockheed Martin, lembrando que ela é fortemente dependente de contratos com o governo americano. Então, se você quer investir nesse setor, fique atento aí com relação a essa questão. Então, a gente tem aqui, em termos de venda, né, receita 53 bilhões, 59 e 65 agora em 2020. Sempre crescendo, lucro crescente também. No trimestral, a gente vê aí essa receita meio que constante, né? Então, é uma empresa que fatura alto. Já a outra empresa que a gente vai falar aqui, é outra possibilidade lá que coloca lá no artigo da Investopedia, é a Boeing. A Boeing, ela produz não apenas aviões comerciais, também produz para o sistema de defesa americano e pode se beneficiar, assim como a Lockheed Martin e a Boeing. Elas são duas empresas que, inclusive, elas estão com o projeto Artemis. Não sei se você já ouviu falar da Artemis. Então, tanto a Lockheed Martin quanto a Boeing, elas estão lá nesse projeto. Está um projeto bem grande aí. Em termos de fundamentalista, a Boeing está pior do que a Lockheed Martin, como a gente vai ver. O beta dela 1,62, ou seja, você tem que esperar maior volatilidade com relação a esse tipo de ativo. O PE nem aparece aqui, não está disponível, exatamente porque está negativa, ela está no prejuízo aqui e, consequentemente, nem paga dividendos. Então, a gente olhando aqui a parte financeira da Boeing, né, você vê exatamente isso, uma queda brusca aqui que teve, né, foi impactada exatamente pela crise do ano passado que a gente teve, né, ainda está sendo impactada. E prejuízo aí bilionário de quase 12 bilhões de dólares. Aqui no quarto, né, no trimestral, está tentando aparecer aqui uma recuperação, uma leve recuperação já no segundo trimestre de 2021, já teve aqui um lucro de meio bilhão, né? Quase um pouquinho mais de meio bilhão. Então essas são as duas empresas que a gente tem lá naquele artigo. Por último, a gente tem aí um ETF, como eu prometi também, tem essa possibilidade, se você não quer investir diretamente em um ativo, né? Ativo individual, numa stock, né? Ou num REIT, né? Você pode correr para o ETF. Nesse caso aqui, a gente tem um ETF, é da ARK, a ARK é, no caso, a emissora desse ETF. O nome do ETF é o ARKX. Esqueci de comentar também o código da Lockheed Martin, né, que é LMT, e da Boeing BA. Então você pode encontrar facilmente lá na sua corretora americana. Se você quiser investir diretamente através de BDR, as duas empresas também têm BDR, tanto a Lockheed Martin quanto a Boeing. Mas voltando aqui, o ETF é o ARKX, né, é o Ark Space Exploration and Innovation. Esse é o nome do ETF. Taxa de administração 0,75%, maior comparada a ETF de índice, né, como era de se esperar. É um setor mais arriscado, né, então a gente tem que ter consciência disso. Não paga dividendo, né, não está pagando dividendo. As empresas que compõem aí, basicamente, é Estados Unidos, 80% está concentrado ali nos Estados Unidos, mas a gente tem França, tem Hong Kong, Japão, Israel, né, alguns outros países que também podem estar atuando ali nessa corrida espacial. Das empresas aqui, dentre elas, tem a Lockheed Martin, que a gente acabou de falar, 4,72%. Tem um monte de outras empresas aqui que é desconhecida para a maioria das pessoas. Também tem a Boeing, a Boeing, eu chequei aí, tem quase 3% também. Esse aqui é os top 10 empresas que compõem esse ETF. Só para finalizar, tá, pessoal? Eu vou mostrar um gráfico, inclusive eu deixei lá no nosso Instagram, uma imagem desse tipo. Esse aqui é o ciclo de vida de adoção tecnológica, né? O que diz esse ciclo de vida da adoção tecnológica? No início, a gente tem os inovadores, ou seja, há um momento de adotar uma tecnologia. A gente está falando de exploração espacial, né? Turismo espacial, né? E principalmente na questão do turismo espacial, a gente pode imaginar, pô, não tem mercado, né? Não tem mercado agora. Na verdade, se a gente for olhar esse gráfico, é algo bem parecido que pode acontecer. Considerando um mercado total para isso, né? Por exemplo, se a gente for lembrar, o mercado de avião, antigamente só era a pessoa que tinha grana que conseguia viajar de avião. Ainda tem um certo custo com relação ao avião, mas ele barateou muito ao ponto realmente até de uma pessoa de classe média baixa pode conseguir voar em um avião. Às vezes o preço da passagem aérea é equivalente ao preço de ônibus. Mas voltando a esse gráfico ele mostra exatamente que no início apenas os inovadores vão consumir aquela inovação tecnológica. Então, quando a gente está falando de exploração espacial, é uma pequena parcela que vai utilizar nesse momento, né, os inovadores. Depois vai aparecer um pessoal que são os primeiros a adotar aquela tecnologia. Depois segue uma maioria inicial,
né, uma maioria tardia e finalmente os retardatários, né, que são os últimos a consumir. De acordo com essa curva aqui, que é a curva também popularmente conhecida como a curva Roger, os primeiros são as pessoas mais ricas e os últimos, lá, os retardatários, são a tendência a ser as pessoas mais pobres. Isso aí foi um estudo que eles fizeram lá na parte de agricultura, há muito tempo atrás, mas se a gente for ver, tem um paralelo com a realidade ainda hoje, né? Como eu falei, o exemplo anterior do avião, no início as pessoas ricas que consumiam somente aquele produto e no final agora, né, o mercado, os retardatários estão começando a utilizar esse produto, ou seja, as pessoas com menos poder aquisitivo, as pessoas que têm menos influência, inclusive na sociedade. Ele relaciona também influência e dinheiro na sociedade. Então os primeiros são os mais ricos, os mais influentes na sociedade, os últimos são os mais pobres, os menos influentes na sociedade. Então tem essa relação de consumo de inovação tecnológica. Coincidentemente ou não, a nossa solução aqui, que é a análise quant, né, a gente desenvolveu o método quant, o método VACT, exatamente é uma inovação tecnológica. No início, poucas pessoas vão estar consumindo, mas eu particularmente acredito que é uma coisa que vai vir para ficar, né? Porque a gente usa machine learning, ciência de dados, inteligência artificial, que são coisas exatamente que vão ajudar qualquer setor. No caso, a gente está trabalhando no setor financeiro, mais especificamente no apoio à decisão em investimentos de renda variável, seja ações, fundos imobiliários, estoques, REITs, ETFs e também criptomoedas. Mas enfim, pessoal, o vídeo de hoje é esse. A gente mostrou aí os 3 ativos que você poderia considerar nesse setor aí de exploração espacial, né, turismo espacial. Se você gostou, não esqueça de deixar o like, comenta aí se você gosta do setor, de repente quer investir no setor. E também não esqueça de compartilhar com seus amigos, se inscreva no nosso canal e ative as notificações. Abraço e até amanhã.